Bueno, como os ha comentado María, yo Como soy Maria disse, un oncólogo radioterápico eu sou um oncologista, radioterapeuta, trabalho no Hospital Universitário Cruzes por mi background y e com o donde me meu formé, background, né, onde eu me el hecho formei, de estar muy involucrado desde hace muchos o años tema de estar en el manejo envolvido já há muitos anos sobre o manejo no câncer de desde ya próstata. muchos años De fato, já há muitos anos, praticamente, eu cáncer só genitouricio y lido paliativos com câncer geniturinário e y paliativos. al menos en mi actividad en el Pelo hospital menos a minha público atividade no hospital público, hago mucho tratamiento eu de faço muito tratamento de próstata, hacemos también mucho mas tratamiento também de fazemos muito tratamento de hipofracionamento. y también de SBRT. De hecho, voy a hablar un poquito también, Eu vou aunque falar um no pouco demasiado, também, porque claro, tenemos a grandes estrellas del vocês vão ter grandes estrelas sobre próstata tenemos a nível mundial, el doctor Zaoski como o Dr. Fauci y mi amigo Mark Roach. e o meu amigo Mark Rhodes. Voy a hablar también un Eu poquito vou de falar esto. também um pouco sobre Si estamos isso. hablando del Se hipofraccionamiento, estamos usando o podemos llegar hipofracionamento, é importante também hasta poder donde estamos chegar llegando ya. até onde nós estamos hoje, né? Fazer um Bueno, pues mapeamento. Bom, como os digo, como eu puse en disse, marcha el eu programa de coloquei em andamento o radioterapia programa de radioterapia no meu hospital já há muitos anos de radioterapia de próstata y luego durante los últimos e, años pues nos hemos últimos visto anos, con el tivemos avance en la tecnología o un cambio avanço radical tecnológico, uma transformação y radical. cómo hemos ido nosotros E cambiando como del temos hipofraccionamiento convencional mudado desde o al convencional ao que hipofraccionamiento nós fazemos hoje sobre hipofracionamento ¿no? extremo em Y câncer de por qué próstata todavía e hacemos o que tratamiento ainda hipofraccionado. fazemos Pero tratamento vamos a hablar un poco, fracionado. eso Vamos para dar falar un poco de evidencia sobre isso, vou y dar luego evidências nos vamos a aqui, meter mas vamos na seara en los dos estudios más das importantes, duas que pesquisas son mais el de importantes, que são proliferación aqueles de nódulo que moderado, se que es el estudio debruçam, SHIP, que es un que é o estudio SHIP, británico, como sabéis, que é uma pesquisa y el britânica, como estudio bem sabem, e PROFIT, o que es un que é o estudio PROFIT, que é canadiense uma pesquisa de la canadense, gente del Hospital liderada Margaret Hospital en Toronto. pelo Margaret Hospital. Venga. Es evidente en cáncer en general, É pero en evidente em câncer em geral, mas una principalmente em relación próstata, dose-respuesta. que existe uma A relação más dosis vamos, dosagem-resposta. somos más eficaces desde el punto de vista de control Sim? de enfermedad. Quanto mais dosagem, mais eficácia, de acordo Es com a importante pesquisa. Mas, recordar que infelizmente, é importante ningún lembrar que estudio aleatorizado nenhuma pesquisa de los importantes, aleatorizada, digamos, dos importantes, por demostraron assim dizer, que aumentar la dosis demonstraram de la que próstata aumentar a dose na mejora la próstata supervivencia global. melhora a sobrevivência global dos También, para pacientes. ser E justos, também, para los ser estudios justos, é necessário dizer que as a pesquisas los que me refiero, ninguno estaba diseñado para nenhuma demostrar estava aumentar la desenhada dosis para de la próstata. Pero demonstrar. bueno, es Mas, importante saber claro, qué es lo que demuestra aumentar la o dosis de que la próstata. demonstra aumentar a dose radiativa? Es que, y lo demuestran Demonstra que, todos estos estudios que com veis aquí en todos esses pantalla por vídeo, estudos, como bem vem aqui, de desde os primeiros Orakowski y Anderson estudos, hasta né, los estudios de de Vikalski y Anderson el até de Vikowski, Vikalski, han demostrado que demonstraram más o menos que el hecho de aumentar aproximadamente un o fato de 10%, aumentar em perdón, 10%, 10 grays la dosis de la desculpa, próstata, 10 grays a dose, da lugar a un aumento del dá control lugar a um químico aumento do de un controle 10%. químico de outros 10%. Vamos Pero lá. vamos a detenernos en algún estudio. Este es un estudio muy Essa é uma interesante, pesquisa bem británico, interessante, 843 britânico, pacientes 843 con pacientes cáncer de próstata. Ya ao esto longo de 10 hace un anos, seguimiento interesante. bem, um segmento bem interessante que Lo que nos fizeram. cuentan aquí, E como o que contam aqui é el que aumento, es un estudio o aleatorizado, aumento é um estudo aleatorizado, né? y el aumento de E o dosis aumento da por dosagem 74 grays con un de fraccionamiento de 74 grays no el tratamento convencional 12% de aumento concebia de supervivencia 12% do aumento de 6 años sobrevivência con ao respecto al longo de grupo 6 que anos, era en em 64. relação ao grupo Vale, de luego 64 la gráfica grays. que veis a la izquierda Essa curvatura ao lado esquerdo aqui da tela, no se traduce na direita, isso en não una se supervivencia traduz em um global aumento de sobrevivência del global. 100%. A la vez Ao también mesmo sabemos que tempo, el hecho de bem aumentar sabemos que o fato de aumentar a dosagem de como vemos radiação, así, como a está demostrado en la meta-análise revista Roja en 2009, e na revista vermelha de 2009, la pode aumentar toxicidad a toxicidade tanto genitourinaria como gastrointestinal. Y esto tanto es una cosa que gastrointestinal quanto genitária. Durante años temos observado en isso. mi servicio en particular, E no durante meu los centro de primeros años serviço, nos primeiros porque anos hice el ali, fellowship fuera, estuve porque eu 2 fiz um años fuera, fellowship y fora, no cuando Canadá, e quando pusimos en eu marcha todo, digamos, las técnicas comecei, nuevas né, de com as radiotécnica en técnicas próstata, novas em câncer de próstata, en- yo veía mucha toxicidad. eu observava muita Estamos hablando toxicidade. Quando eu falo de del muito, 10% de eu pacientes falo de con 10% toxicidad dos pacientes com toxicidade grau 3, intestinal, que era la más llamativa, intestinal, que era a mais tanto así chamativa. que en los primeros Tanto 2 años assim que nos que primeiros yo trabajé en 2 el anos hospital, que eu estive ali no yo escribí un hospital, artículo sobre eu el escrevi um papel de la artigo, coagulación con né, Alpon Plus sobre o papel da para coagulação aumentar aí grado 3, ¿no? para a En particular, toxicidade.
telangiectasias en la zona baja rectal, o sea na que había zona una incidencia retal. Então, importante. tínhamos um alto índice de toxicidade. E, Con los claro, años, pues ao luego longo ya dos no, de anos, hecho ya já não observo isso. De fato, no os exagero si os digo que de las não é 2000 exagerado que de consultas que hago anualmente, 2.500 consultas que eu faço de câncer de próstata anualmente, más eu não vejo mais. 3 o 4 casos Eu vejo 3 ou 4 casos de de toxicidade gastrointestinal hoy en día, ¿no? O sea, que gastrointestinal hoje. están Então, mejorando. claramente, ¿Por está qué melhorando. es Bom, interesante por que que é interessante en cáncer de próstata en em particular el câncer de aumentar la dosis? próstata, particularmente, aumentar a dosagem, Por el alfa sobretudo por fração, el cáncer por de próstata tiene un alfa-beta. alfa Câncer beta de próstata tem um alfa-beta que que se estima en parece torno a que está 1,6. No ha entre habido otra estudios que 1,6. han mirado Tem esto muitas y ha habido, pesquisas que bueno, observaram isso. distintos estudios que buscan, ¿no? Y que intentan Se mirar visa la ali sensibilidad al cáncer de próstata y cuál es a el valor de sensibilidade, qual é a ordem alfa-beta al no final câncer de parece próstata. E, bastante finalmente, eso, ¿no? o dado que mais se repete é um 5, um 7, Y ahí está. 6, um Y 8. esto es un alfa beta E que esse é um claramente alfa-beta que claramente apoia usar esquemas hipofracionados. bueno, como ya Muito lo he repetido un par bem. de veces, pero es que Como eu já repeti, continuamente durante la e sesión vou de ser hoy, pleonástico ao longo da un sessão, avance temos observado um avanço en la posibilidad de hacer incrível tratamientos de na radioterapia. possibilidade de fazer tratamento de En la radiação. gran mayoría de Na centros grande maioria dos donde centros, trabajamos todos nosotros, onde todos nós estamos trabalhando, né? tenemos muy buenas Hoje nós alternativas, temos boas alternativas, dosis de radiación muy precisas, doses bajísimas bem concentraciones precisas, de alta y bajas conformação dosis de radiación a e los baixa pacientes. dosagem de radiação nas zonas. Por supuesto, Isso, con los aceleradores obviamente, nuevos, los aceleradores de alta os precisión, sobre todo geradores de alta precisão, né? Sobretudo se de somos hacer capazes de ICRT, fazer uma radioterapia guiada por alta ICRT, precisión, son magníficos en ese sentido. são incríveis Pero nisso. bueno, hay otras E, tecnologías claro, que tem están ahí outras tecnologias que aí demostrando estão que ese demonstrando papel que é interesante. possível, que cumpre um papel muito interessante. Y por supuesto, E, en cáncer de obviamente, próstata no se puede hablar de câncer de hipofraccionamiento próstata não se pode sin, falar de doses relativas sem falar da te braquioterapia. voy a contar, aunque no es el tema de hoy, Né? porque Não como é o soy tema de hoje, un mas apasionado de la eu sou um braquioterapia de apaixonado próstata da y no braquioterapia hago bajas, e faço no muitas. hago bajas tasas, pero sí hago braquiterapia de alta tasa y de hecho es uno de los E, tratamientos de que más fato, é um utilizamos. dos tratamentos que mais Los usamos no protones, aunque centro. aparecen ahí en esta diapositiva Os de prótons que aparecem aí, Trotsky, la realidad es que en o cáncer de fato é que próstata em hoy en día câncer de no próstata, hemos sido hoje, capaces de não demostrar tem sido de capazes de ninguna forma demonstrar que de sean nenhuma forma que seja superiores al tratamiento de superior radioterapia ao estándar tratamento de radioterapia, con ciber, con tomo o con braquiterapia. ou seja, com braquioterapia mesmo. Y entonces, bueno, pues toda esta tecnología ha permitido Claro, esto. toda essa tecnologia tem permitido passar dessa linha inicial de radioterapia convencional, dar muitas sessões de tratamento. Quando eu comecei a trabalhar, fazíamos 39 sessões de radiação aos pacientes. A otros esquemas más hipofraccionados, A ¿no? outros Después, esquemas mais hipofracionados, depois passamos a 28 frações, depois a chip 20 frações, e hoje, pues cuando queremos quando hipofraccionar, nós queremos hipofracionar, sobre usamos. todo, Por isso que eu digo, también sobretudo, utilizamos fraccionamientos usamos moderados, fracionamentos pero moderados, sobre todo mas, hacemos esto. sobretudo, nós fazemos assim. Si miramos las guías también americanas, pues ahí Se lo vou veis. aos guias norte-americanos, El fraccionamiento convencional, se que fala sobre o fracionamento convencional, que pode valer para praticamente tudo. fraccionamiento Falam del ultra do fracionamento, hipofraccionamiento, en el do que dice ultra hipofracionamento, que diz, ok, deve-se ter talvez algum cuidado no tratamento ganglionar ou metástase. y como veis en la primera de E las como filas, observam el na tratamiento primeira coluna, o hipofraccionado, tratamento hipofracionado que é está um clasificado tratamento y la que evidencia lo apoya, pode se usar. A evidência está apoiando em praticamente todas as situações esto clínicas. se debe, o la Isso evidencia que deve-se, ou a evidência que se debruça de la aí, mano de dos vem em estudios consonância a duas outras el pesquisas muito estudio canadense y el importantes, que é o estudio estudo canadense e británico. o estudo El primero britânico. es el estudio O británico, primeiro, o estudo es el britânico, estudio CHIP, é y el o estudo estudio, SHIP, como veis aquí, es como un podem estudio observar aqui no slide, aleatorizado, é aleatorizado. A grande maioria dos pacientes intermedio eram de risco y hay tres médio grupos de em pacientes. 3 grupos de Un grupo en el que pacientes. se administra Um una dosis, grupo vamos a decir, com uma estándar de dosagem radiación, estándar de radiação, estándar, talvez um pouco baixas, mas 60 estándar, grays, y dos grupos e os hiperfraccionados, uno que grupos era hipofracionados, 60 grays com 20 menos. e outro de uma fração menos, 57 grays em 19 frações. Si miramos Se observamos qual é o tipo de paciente que foi tratado, 70 e alguns por cento eram de uso intermediário,
de los pacientes eran 60% dos pacientes. Y esto sí que es E interesante, isso aqui é interessante. cómo se planificaron estos Olha como se pacientes, planejam esses pacientes. que Observamos aqui aproximadamente el que 60% aproximadamente 60% deles un tratamiento de foi feito com tratamento clásico, de radioterapia 3 clássico. conformada. No eran pacientes en los que se Não eram hacía, pacientes onde se más de faziam la mitad de los pacientes no se hizo IMRT IMRT o algún otro tipo de ou planificación. outro tipo de planejamento Si reverso. estudiamos cómo se administraba el tratamiento de radioterapia, ya veis que no se Já podem utilizó perceber que não foi usada imagem guiada, e esse é um dos parâmetros mais importantes que nós temos hoje para diminuir a toxicidade. en este estudio más de la mitad de los Nesse estudo, pacientes mais da metade dos pacientes não receberam esse tipo de tecnologia. E, como observam, 30% tinham uma imagem guiada. O segmento foi de aproximadamente 5 anos, e isso é o que encontrou a pesquisa. Uma pesquisa que tinha um desenho de não inferioridade, demonstrando que, de fato, não havia uma inferioridade do esquema hipofracionamento de 60 grays em 20 frações de 3 grays por sessão ante o clássico. Si veis también el número de pacientes que se Então, o autorizaron, número de pacientes que foram autorizados foram mais de 1.000 pacientes. Sim, uma das pesquisas das maiores que nós temos em câncer de próstata publicados. en ese estudio también miraron a ver cómo eran Aqui observaram também como eram os efeitos secundários. Isso também é interessante. Como as doses por fração são mais altas, altera o timing do aparecimento de efeitos secundários. Assim que os esquemas onde os pacientes a 300 grays por sessão, a 3 grays por sessão, desenvolviam efeitos secundários antes, como observam no gráfico, em vermelho e verde, antes dos pacientes que tinham tratamentos com fracionamento convencional. E eles demoram um pouco mais em desenvolver esse efeito secundário mesmo. Entretanto, os pacientes com hipofracionamento, el hipofraccionamiento, o hipofracionamento, apesar de que se faz os efeitos secundários ali, esses mesmos efeitos secundários são resolvidos antes. Isso também está nos dois tipos de efeitos secundários, tanto o domínio dos efeitos secundários intestinais, quanto os efeitos secundários urinários. Bom, observamos aqui a incidência, né, em 2 anos, sobre o nível de toxicidade nos braços, por exemplo, encontramos com que o grupo de 74 grays tinha uma toxicidade grau 2, intestinal há 2 anos, de 4%, o de 60 grays em 3% e o de 57 grays um pouco menos. E falaram, ok, criamos um grupo especial, que é o grupo onde tiramos somente uma sessão. E como estão esses pacientes? Particularmente em pacientes mais idosos, não existe uma diferença entre o braço de dose. Desculpa, quando falamos 57 grays, é igual que o paciente seja mais velho ou mais jovem, que são parelhos. E também observa que 57 grays não pode-se dizer que seja inferior a 54 grays. Nesse estudo, não pode-se dizer que 57 seja tão válido quanto 74. E que, claro, 57 é um esquema que nós temos que saber que pode ser um pouco inferior ao de 74 grays. Já vou contar qual é a minha compreensão sobre isso e como eu faço no dia a dia. E no grupo de pacientes mais idosos, mais de 75 anos, diz que nesse grupo, 74 grays parecia ser pior a comparação de 57. Estamos falando de uma cifra há 5 anos, entre 3 a 4%. Então, estamos falando de muita diferença em relação ao controle de patologia nesses grupos. E também observa-se que os pacientes mais idosos, que é uma coisa que pode ser encontrada com certa frequência, têm mais efeitos secundários desde o ponto de vista intestinal e desde o ponto de vista urinário. E que em pacientes mais idosos, particularmente, é possível baixar um pouco a dose para tentar diminuir esses efeitos mesmo secundários. Volto a esses slides, porque lembrei de uma coisa.
Como eu incorporo os resultados disso na minha clínica? Quando eu tenho um paciente ali na consulta e eu quero falar de um hipofracionamento moderado, que é válido para praticamente qualquer patologia, o que eu faço é 60 grays em todos os pacientes, exceto naqueles que eu considero que têm um pouco mais de risco dos efeitos secundários. Quais são? Aqueles que os pacientes mais fracos, com mais comorbidades, aqueles que tiveram manipulações prévias da próstata, que tiveram RTU prévia e que essa próstata esteja manipulada, são pacientes que sabemos que essa manipulação pode levar a efeitos secundários. E sabendo nessa pesquisa que 57 grays era um pouco melhor tolerado, apesar de perder um pouco o controle bioquímico, eu uso o esquema de 57 grays. Para o resto de pacientes em geral, 60 grays em 20. E o estudo PROFIT. Doutor, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma pergunta. Existem várias coisas aí do chip que eu acho boas. E este ano foi publicado a atualização há 10 anos e consolida ali o que você diz. Então, é uma tranquilidade também que dá com o hipo, né? Esse segmento ao longo prazo, como funciona a toxicidade do hipofracionamento. Mas a pergunta é se o senhor vê como limitação que somente 12% dos pacientes fossem de alto risco quando foram incluídos na pesquisa. Porque a gente observou, né, são somente 12% e cada um dos... E o que mais determinou que fossem de alto risco, que era o tamanho, né? Os tamanhos eram relativamente... Então, qual é a sua opinião sobre esses 12% de alto risco do chip? Mi opinión A personal minha opinião é los datos del chip se que pueden os dados do chip podem ser extrapolados à população de alto risco. E acredito que hoje usar fracionamento convencional não cumpre um papel determinante ou não deveria ter, se nós somos capazes de usar alto volume. Por quê? Porque sabemos que podemos usar esquemas de hipofracionamento total sobre os gânglios de uma forma segura. E a questão é que no chip era um tratamento somente da próstata e não se trabalhava gânglios. Eu não vou entrar nessa seara, mas é um tema... Era apaixonante quando eu escutava. Acabo de ter a oportunidade de estar alguns dias em Viena, Congresso Europeu, alguns dias atrás, e estava com o Dr. Mursi ali, que ele é o autor do estudo POP-RT. Então, estudamos a sua investigação, irradiar os gânglios ou não, com todas as limitações existentes. Parece claro que, se queremos fazer um hipofracionamento moderado sobre a próstata e pouco ou menos nos gânglios, é fácil de fazer, é possível. Claro, no chip, eu vou apresentar agora no Profit, o volume, não, de pacientes foi bem baixo, mas já está mais do que estabelecido em todas as clínicas que é razoável usar esse mesmo esquema. Por que isso? Porque a dose biológica que nós administramos, com 60 grays em 20, é tão alta, é a mesma que nós usamos com 78 em 39, ou 76 em 38. Portanto, na mesma dosagem biológica, é uma opinião pessoal, ok? Mas se estamos administrando uma igualmente alta, é igualmente seguro. Tem um autor aí que diz, ok, é que se é um tumor mais agressivo, tem um índice de replicação mais rápido, então possivelmente tenha um alfa-beta diferente, não de 1,6, por exemplo. E assim, esse benefício de radiologia que nós temos quando usamos frações mais altas, por fração, poderíamos perdê-la. Bom, claro, não existem estudos tais, imensos, que visem ou que digam de hipofracionamento de alto risco. Mas todos já extrapolaram esses dados. Se comparamos as cortes dos resultados, em geral, na literatura, nas séries sobre hipofracionamento moderado,
Los resultados de control de Os enfermedad son resultados de controle da doença são tão bons e inclusive melhores em comparação à literatura, um estudo como SHIP ou PROFIT. Perfecto. Entonces, Ótimo, gracias ótimo. por aclarar Obrigado. eso de las Obrigado por dosis esse y por parêntese dejarnos sobre o alto saber risco, que é uma coisa que, bueno, nos expresar esse porcentaje que pequeño. é Y para cerrar ahí, importante mencionar. E en para, el tema de claro, la a pelvis, gente não vai usted entrar utiliza el no tema pelvis, esquema mas de vocês usam o 25 esquema sesiones, do 50 25 Grace, sessões, 50 Grace na 66, pelvis, né? E 68 66, en el 78 grupo simultáneo integrado a la no próstata que simultâneo da propone próstata, el POPRT. que propõe o... nosotros cuando utilizamos la pelvis Quando nós usamos y utilizamos pelvis también e usamos esquemas de hipofraccionamiento, esquemas de hipofracionamento, dos esquemas nós temos diferentes. dois esquemas Uno diferentes. uno Um uno de deles, los que utilizamos es um que nós 60 usamos é Grace 60 en 20 Grays fracciones sobre em la 20 próstata, frações sobre a próstata, vesícula seminal, ou y la seja, pelvis va 300, a e 42, pelvis vai a 42 Grays. o sea, 2,1 por Então, fracción. 2,1 por Ese es uno de los fração. esquemas que utilizamos. Esse é um dos Y el esquemas que otro nós usamos. son E o outro, 65 Grace 65 en 28 Grays fracciones. em 28 frações. 68, perdona, Vicente, 68, desculpa, tendría que desculpa. ser Espera aí. esto como lo tenemos ya preestablecido. Igual son 65. 65. A ver, dejadme que vea la que haga, porque como lo tenemos ya, digamos, en nuestros templates, la verdad es que no me sé el Deixa eu confirmar aqui. 25, que es. Eso es, 65 en 25. 65, peraí. Y luego damos 50 a la pelvis. E 50 na pelvis, sim. Perfecto, doctor. Muchísimas Ótimo, gracias. muito obrigado. Venga, el segundo estudio es este O estudio. Que estudo número 2 é este aqui, estudio canadiense. randomizado, um estudo canadense. Es un estudio liderado por É Charles uma Cattell, pesquisa publicado en PLOS. liderada pelo Cattell, publicada em 2017. Então, o esquema é esse: 78 en 39. 78 Grays e 39 versus 60 e 20 frações. Si miramos las características Se observamos as características dos pacientes, como nesta pesquisa la aqui, mayoría de los pacientes a grande maioria dos pacientes tinha um PCA menos a 10. Tínhamos también la mayoría de los pacientes, a maioria dos pacientes eram pacientes de hecho, la mayoría en 3 más com 4, 7, 3 mais 4. Era uma população de bom prognóstico. se aleatorizaron 1.200 pacientes. Foram randomizados 1.200 pacientes. Neste caso, não se tratou com hormônio Y se encontró e encontrou-se con 5 años em 5 anos seguimiento, la de supervivencia seguimento libre de a progreso sobrevivência livre 5%. Pero más em 85%. 5%, yo creo que hay que quedarse con esas dos curvas que veis ahí, Se ficamos com essas duas curvas aí, en la que tanto el esquema de tanto o esquema de fracionamento convencional como o hipofracionamento não tem absolutamente nenhum tipo de diferença enquanto a controle de doenças. También miraron la supervivencia libre de eventos. Também a sobrevivência livre de eventos, né? Metástasis, Ou seja, mais metástase ou eventos, por exemplo, de morte, e não encontraram diferenças significativas em relação a livre de eventos, né? También en este estudio miraron la toxicidad urinaria. Toxicidade urinária também. Desculpa, não se vê muito bem, mas é importante aí Que no existieron esclarecer que não existe diferenças significativas de toxicidade geniturinária, onde afirma ainda mais a ideia de que é bem seguro fazer um tratamento de radiação hipofracionada. E quando se observa a toxicidade intestinal, encontraram, como vimos nos gráficos anteriores, no SHIP, que pode ter um pouco mais de toxicidade aguda intestinal nessas cortes de pacientes onde não foram usadas grandes tecnologias para administrar o tratamento. Entretanto, parece que a longo prazo a toxicidade no grupo hipofracionado, seguro, inclusive, parece que é melhor. Em resumo, o hipofracionamento moderado administrado em 20 frações é equivalente a qualquer dos outros estudos mais prolongados de hipofracionamento convencional, se a gente compara. Então, essa é uma informação, é a informação mais importante. Bom, essa aqui é a parte primeira da sessão. E eu gostaria, não sei se é possível, eu tinha algumas perguntas
Não são perguntas acadêmicas, são perguntas para saber exatamente qual é o tipo de evidência que nós temos hoje. Maria, você poderia me ajudar aí com essas Hola, perguntas? doctor. Sí, las pudimos Hola. incluir en el cuestionario de Zoom. Sim, Entonces, colocamos aqui no ¿usted quiere Zoom. que lancemos las preguntas? A gente já pode lançar. Vamos a lanzarlas porque me parece Vamos. interesante si la gente puede votar. Acho interessante. Se as pessoas podem votar para saber um pouco qual é o tipo de participação de audiência que nós temos, seria interessante saber a experiência de cada um. Sobre todo para enfocar un poco, ¿no? Sobretudo para focar um pouco, né? Bom, primeira pergunta. Entonces, ¿cuál es el Qual é o tratamento más utilizado mais en usado servicio? no seu centro de serviço? Hipofraccionamiento, Normo hipofracionamento, moderado ou ultra hipofracionamento? A, B ou C. Recuerden que si por alguna razón tienen problemas Se vocês não con la conseguem conexión, ver aí pueden ponerlo en el chat y as nosotros perguntas, seguimos vocês podem respondiendo colocar lá no por bate-papo, el chat. caso o pop-up não abra na tela de vocês. Bueno, parece como que un 50%. Parece entre 50% normo hipofracionamento otro 50% e outros 50% mais ou menos usam o hipofracionamento moderado e uma pequena parte de los dos participantes de usa o utiliza- ultra. utiliza SBRT. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Ok, Pero com sí, isso, creo que nunca incrível, incrível. Eu nunca tinha feito uma pesquisa assim, com tantas respostas. Incrível, legal. Muy bien. Me sinto importante. Me sinto Esto lo puedo famoso. cerrar, ¿verdad, María? Sí, claro. Ya. Vale, pues vamos a pasar igual. Vamos a pasar a Vamos então agora à parte 2. A segunda pergunta. Entonces, Bom, empiezo. começo. Vamos lá. Venga. Ahora vamos a dar un poco más de Vamos ver um pouco mais de tecnologia. Que tipo de tecnologia vocês podem fazer no centro de vocês? Só 3D conformado, IMRT e GRT, ou você tem ainda mais tecnologia, ou seja, radioterapia, LIMAC, o controle, né, com tracking, A, B ou C. Essa seria controle, que seria um pouco mais, né, um ponto extra de tecnologia ante a IMRT e GRT, com imagem portal, por exemplo. Vale, 70%. 70%. 70% IMRT y GRT. Y MRT. Es un dato muy interesante, o sea que hay Informações interessantes, ou seja, tem tecnologia para trabalhar. Entretanto, se faz muito o normo hipofracionamento, o normal, não? Vamos colocar aqui a última, então, a última enquete. ¿Preguntas? Perfecto. Entonces, creo que, espera, creo que quedó dos. Listo. Esta es también de tecnología. Isso também é no âmbito tecnológico. Venga. Y entonces, en esta solamente es saber si se utiliza o no. É para saber se se usa ou não braquioterapia. Y da igual, ¿eh? HDR, LDR, cualquiera de las dos. Y la mayoría A no. maioria não faz braquioterapia no câncer de próstata. Solamente un 15% de aquí de 15%. Eso lo he preguntado, luego os lo voy a contar un poco con mi experiencia. Eu vou comentar um pouco a minha experiência, porque nós começamos a usar o hipofracionamento acompanhando com braquioterapia, para explicar um pouco aí como que isso pode ajudar as pessoas para implementar um programa. Muy bien, pues venga, yo creo que podemos ir. Que es de confianza. ¿La quieres lanzar de una vez? Sí, vamos a lanzarla. Vamos a outra, sim. Vale. Con la tecnología que tiene usted, Com a tecnologia que vocês têm no centro de vocês, confianza suficiente vocês têm uma confiança suficiente em poder usar hacer un programa de ou começar um programa de hipofracionamento moderado ou SBRT? A, B ou C. Súper interesante los resultados. Sí, también muy interesante. Vale, solo un 12% Interessante. piensan que no con la Sim, tecnología, somente 12% pensam que não. un 60% 60% sim, mas que precisa de mais treinamento. para C, empezarlo, ¿no? um impulso, né, para começar, um Vale, empurrãozinho. 30% E C, 30%, que já Vale, estão esto es- yo creo que con esto fazendo. Com isso,
eu já tenho uma ideia mais clara sobre o tipo de participação que nós temos aqui. São ótimas notícias, na verdade. É possível, existe a capacidade de começar com esse tipo de tratamento, né? Bom, é um tema à parte. Não tenho clareza sobre os países da América Latina, como é o tema sobre o financiamento, né? O fato de que, porque em alguns países o reembolso vai depender do número de sessões. Se é assim ainda, é um problema, né? Conto, a primeira sessão do currículo foi falar precisamente sobre os pagamentos e sobre o hipofracionamento um pouquinho. Eu sei que, pela parte colombiana, nós temos um sistema que é pago o tratamento total, independentemente do número de sessões. Mas o que nós aprendemos naquela sessão, de acordo com a urgência, que tem países, e se vocês querem comentar a respeito sobre isso, é que ainda se paga por sessão na América Latina, que poderia ser uma limitação, né? Alejandro, não sei se você queira complementar algo nesse sentido. Sim, Afonso. Falando, por exemplo, com os nossos colegas de vários países da América Latina, como, por exemplo, no México e no Brasil e Chile, dependendo do sistema, porque tem um sistema ali de saúde híbrido, né? Onde alguns estão afiliados a um sistema público e outros com planos de saúde, isso vai influenciar no pagamento, né? Sejam por pacotes ou por sessão. Então, por exemplo, aí já estão comentando no bate-papo, né? O grupo se faz por fração, Paraguai na fração, Brasil, o público já é pago por pacote, Venezuela, 100%. Então, entenderia que, sim, com isso, como mencionado pela Maria, nós na Colômbia temos uma vantagem, de certa maneira, porque não influencia no número de sessões. Então, uma ou 100, o pagamento é por pacote, né? Tá? Sim, Bolívia dizem que não influencia. Tem muitos países onde ainda estão com um sistema como era a instituição americana, né? Se pagava por número de sessões. E isso fazia com que, claro, o normofracionamento seja muito mais usado. Então, falta ainda uma pergunta, gente, desculpa. Que seria, por exemplo, no caso de que não houvesse um problema econômico? Porque, claro, essa porcentagem de pessoas que dizem não faço, mas faria, é por uma questão econômica, né? De fato, financiamento. Nós aqui na Espanha conseguimos transformar isso. Falo dos planos privados, né, que é o sistema público espanhol, sobretudo o sistema público. Não existe reembolso, podemos fazer tratamento quaisquer e não existem limitações de preços, nós podemos fazer qualquer coisa. Já a saúde privada é diferente, mas temos conseguido sobre o pagamento tecnológico, ou seja, a complexidade, você paga mais se você não a usa, impulsionando mais a prática clínica. Então, a IMRT, por exemplo, cobra-se mais, seria o contrário do que acontece em muitos países daí da América Latina. Bom, vou aqui com a apresentação. Bom, em relação ao tema da IGRT, você pode contar como você implementou no centro de serviços. Entraremos em detalhes sobre como você pratica, né? Ay, perdonadme que esto... Peraí. Isso. ¿Veis bien la pantalla, María? Consegue ver a tela, Maria? Sí, doctor, perfecto. Estupendo. Muito bem. Bueno, aunque sé que vais Ainda que eu sei que você vai falar sobre, eu quero fazer alguns comentários sobre como está acontecendo, porque para chegar a esse RT, deve-se falar sobre professoramento moderado, sobretudo no ensaio
E eu quero fazer essa intro aqui para esclarecer alguns conceitos. E aí já falamos da minha prática diária. Por que começou a ser usado o tratamento de altas dosagens por sessão? Realmente altas doses. Porque, primeiro, existem muitos centros pelo mundo que demonstraram de maneira retrospectiva e outras prospectivas, a maioria com cortes não muito grandes de pacientes que é seguro fazer. O resultado de controle parecia muito bom. Nessa análise, por exemplo, que é uma publicação de já há alguns anos, demonstram-se 6.000 pacientes com um segmento moderado de mais de 3 anos, onde a sobrevivência livre de doenças de 95%. É um fato que nas primeiras séries de pacientes, a grande maioria deles, tratados nas coortes eram pacientes de risco favorável, não? Em SBRT, de baixo risco. E nós temos mais dados aí, um estudo, por exemplo, de 2 instituições, muitos pacientes tratados, 2.000 pacientes tratados, e com um prognóstico, resultados de controle magníficos. Mas, claro, já começamos a ter dados em ensaios randomizados, dando realmente evidências ótimas para decidir se a CBRT é um caminho a ser seguido ou não. Na minha opinião, já temos aqui, né? SBRT chegou para ficar. E já vamos, com base em um bom prognóstico, não existe dado para dizer que não é o que está demonstrando. Bom, primeira pesquisa é este, IPO-RT-PC, o único estudo, é importante isso, o único estudo que nós temos hoje com dados de eficácia SBRT para fazer um randomizado. E depois temos, né, no guarda-chuva, o PACE, que são os britânicos, como bem sabem, são aqueles que nos ensinam ao mundo como fazer ensaios aleatorizados e por onde estão indo eles. Né? Nós aprendemos um pouco deles. Neste estudo, publicado por Widmark, é uma pesquisa em pacientes de uso intermediário. É importante comentar aqui que a grande maioria deles, dos pacientes, dos tratamentos, foram feitos sim algo que eu considero que é importante, que eu já vou comentar com a minha experiência pessoal, que é a autorização de marcadores, né, fiduciários. Se não temos outra tecnologia que possa suplantar o uso de marcadores, é uma boa estratégia. Mas é importante isso que você está vendo. 80% desses pacientes, apesar de que era um esquema de quase SBRT, foi feito o planejamento, não foi feito com IMRT, somente 20% receberam uma IMRT. É importante, na hora de ver da toxicidade, o controle patológico. O que encontram aí? Os esquemas que aleatorizam são 78 grays em 39 frações, longo, né? O clássico, o antigo, ante 42,7 em 7 frações. Falamos de 6 grays. Desculpa, não. A ver. Peraí. 6,1, sim. 6,1 grays por sessão. De fato, alguns autores dizem que esse grau não é um ultra hipofracionamento, porque deveria se subir um pouco mais a dosagem. Então é um tipo de fracionamento moderado, mas já se aproximando ao extremo, mas que ainda não é. Bom, seja o que for, são 7 sessões de tratamento contra 39. E como observam, a curvatura sobrepõe, não existe nenhum tipo de vantagem em fazer um normofracionamento ante o fracionamento. Isso também, claro, eu que sou defensor da braquioterapia, cada vez que eu tenho que brigar com autores importantes, não sobre o tema, eu sempre uso esses gráficos, porque tem um tipo de relaxamento, pensando que a CBRT parece que serve para tudo, em qualquer momento.
E como escalar a dose de radiação, né, como braquioterapia, parece que pode melhorar um pouco o controle bioquímico, ainda que não a sobrevivência. Vemos isso aqui. Então, esse é o único estudo que nós temos disponível. Como podem ver, a SBRT não é a melhor, não é a pior, pode ser usada, e esse é o estudo que demonstra que pode se usar, mas não parece que seja a melhor, é tão boa quanto o hipofracionamento convencional. Bom, toxicidade, né? O ultra hipofracionamento tem um pouco mais de toxicidade aguda, né? Intestinal e ao princípio do tratamento, mas em seguida normaliza-se. E desde o ponto de vista de toxicidade urinária, a mesma coisa. Aponta um pouco mais a toxicidade aguda urinária, mas depois, aos 3 meses, existe uma normalização. E já não existe diferença, veja, são exatamente iguais. O que estão medindo aqui são sintomas relatados pelos pacientes. E a outra pesquisa, que é o PACE, bom, dados do PACE-A e aleatoriza cirurgia nós não temos ainda dados definitivos. Então, é um estudo que não concebeu recrutar a quantidade de pessoas, mas o interessante aí é o PACE-B, 4 semanas, 20 sessões. Mas o que encontram aqui era boa, a toxicidade ela está, mas não é uma toxicidade muito importante. De fato, a toxicidade grau 2 foi bem semelhante entre uma e outra técnica, ainda que deve-se ter em conta que há 2 anos a toxicidade aguda, ok, podemos dizer, um pouco do problema acontece entre los 6 y los 12 meses, entre grau 6 e 12 meses, em uma porcentagem não un 20% de pacientes en los 20% dos pacientes onde estamos produzindo sintomas. Mas isso também nós produzimos com tratamento, fracionamentos moderados, lembrando também que no PACE-B não fazia uma de alta qualidade, né? Faziam com uma qualidade moderada. controversias que tenemos hoy en día, ¿no? Controvérsias hoje. Que decidimos fazer um tratamento, em vez de 39 sessões, 38 em 5. Existem coisas aí que estão aparecendo ultimamente na evidência científica, que pode ser um pouco difícil o uso dessas 5 sessões, com todos os novos avanços. Vamos lá. Se tivermos 5 sessões na próstata, o que fazemos com os gânglios? Também seriam em 5 sessões? Fazemos tratamentos diferentes para os gânglios e outro para a próstata? Segunda controvérsia é que é o boost sobre as lesões intraprostáticas dominantes. Para isso é necessário mais tecnologia, não? Existem pesquisas como o FLAME, por exemplo, que demonstraram que subir a dosagem nos gânglios, nesses nódulos dominantes, melhora o controle. E existem certas dúvidas sobre quanta tecnologia é necessária para, de fato, fazer o boost. Bom, começa a fazer estudos onde demonstram que 25 grays em 5 frações sobre a pelvis e 40 grays ou 36, 25 sobre a próstata é seguro. Bem tolerado, pouco impacto na qualidade de vida e parece ser um caminho naqueles pacientes onde deve-se agudizar as cadeias sagnárias, que na minha opinião ainda não está claro e talvez não seja necessário na grande maioria dos pacientes. Problema 2 é este aqui, que é a questão da escalada das doses nos nódulos dominantes. Bom, tem vários esquemas aqui, sobretudo do grupo holandês, do Karkmeijer, que é a doutora que está aí no estudo FLAME. Então, tem 4 estudos. O verde é o standard,
que fazem o fracionamento convencional, né? E não aumentava-se a dose na zona da doença, porque não tinham esses dados a princípio. O FLAME é um estudo que se faz em 7 semanas, com fracionamento convencional, mas fazem um boost concomitante. Fazem aí um dose painting sobre a zona dominante. E também isso é feito em 5 semanas, 5 frações, 35 sessões. Isso significa que aqui estão usando hipofracionamento para tratar o tumor, a próstata. Recebe um tratamento de fracionamento convencional, entretanto, o tumor é hipofracionado. Mas, quando foram publicadas essas informações, uma das críticas, né, dos primeiros dados do FLAME, uma das críticas é que, ok, numa época onde muitos centros pelo mundo faziam hipofracionamento moderado, como nós integramos esse conceito de escalar a dosagem sobre os nódulos dominantes? Era uma crítica aí. Depois temos outras duas pesquisas, o HipoFlame e o HipoFlame 2.0. Já temos a publicação dos dois, de tolerância, demonstrando que fazer os esquemas mais curtos é possível e é bem tolerado. Deve-se demonstrar se integrar a escalada da dosagem sobre os nódulos dominantes em só 5 sessões também aumentaria o controle da doença. Resultado do FLAME, do convencional, é este aqui. Os aleatorizaram de 77 grays em 35 frações, e com um boost concomitante, administrado a 2,7 por fração, 6 anos de segmento. Os grupos de pacientes eram pacientes de características agressivas. E essa primeira pesquisa que demonstrou que escalar a dose sobre os nódulos dominantes e por cima da dose tradicional aumenta a sobrevivência livre, considerando 7% aos 5 anos. É uma informação muito interessante. E, claro, falando de tecnologia, hoje em dia nós temos aceleradores de ressonância. Eu não tenho, mas temos aceleradores de última geração, como os Versa, como os Trubin, que podem trabalhar com taxas altas de dosagem, tratamentos bem rápidos, com alta precisão. Obviamente, tracking online de fiduciários. Podemos usar espaçadores retais, tudo isso que nos permite fazer tratamentos, né? Ou estar mais confortáveis, né? Mas é realmente necessário fazer tudo isso? Na minha opinião, não. E é minha opinião e acredito que está fundamentada, né? Como no estudo, 80% dos pacientes, por ter comentado, né, com a Alison, que é uma das autoras e é uma grande amiga, onde no estudo PACE-B britânico, a tecnologia usada para fazer também não foi especialmente alta. E, de fato, acredito que com um pouco de tecnologia, um pouco de cuidado, é bem seguro fazer tratamento SBRT. Tem sido curioso porque eu fiz uma apresentação. O médico procedente, né, de Mumbai, autor do POP-RT Trial, perguntava sobre isso exatamente, porque ele tem estudos importantes e perguntava como era feito, né? Tem um grande volume de pacientes e basicamente ele dizia, sim, manter simples. Então teve muitas risadas, né, no entorno europeu, mas tinha toda razão. Fazer uma coisa simples, não é necessário fazer coisas muito sofisticadas, porque podemos melhorar um pouco a precisão, se usamos, sim, melhoramos um pouco a toxicidade com o espaçador, sim, mas usando coisas não muito complexas, como já chegam com os módulos de tracking e
combine entre arcos, por Ou ejemplo, uma combinação entre arcos também, nada mais que isso. creo que podemos estar muy seguros Podemos de estar certos poder de reducir que un poco el margen habitual reduzir a margem y habitual conseguir dosis e ablativas conceber con muy buena doses tolerancia. com boa Lo tolerância. que sí que también, y luego lo O que, podemos discutir claro, un poco, creo que podemos es discutir um crucial pouco a la hora de mais, empezar que un é proyecto, crucial, es revisar muy é bien los datos. revisar bem os Y resultados. es importante E é porque si no importante buscamos los porque, resultados que se tenemos, não luego obtemos os no resultados, sabemos si nos podemos não vamos comparar saber se con los podemos centros comparar com os líderes centros que estão liderando, por assim dizer, a nível mundial, ¿no? Y esse eso tipo de es, en mi opinión, tratamentos. Na importantísimo. minha opinião, Tener isso é una muito pequeña base de importante. datos, Ter uma pequena base de pasar por el dados, comité de ética del hospital, passar pelo mucho comitê mejor, ético do hacer hospital, un melhor registro ainda, prospectivo de fazer um los datos, registro cuesta prospectivo dos cada dados. semana 10 minutos meter los datos Leva 10 minutos por de los semana, ou pacientes 15 minutos por y es semana, verdad que e da mucha información, ¿no? dá Hay gente que le muita gusta muy informação, né? académico, Aqueles que gostam de publicar, gusta muy en un académico, aqueles que não gostam muito, claro, publicarlo en não têm Science, interesse em por lo publicar, menos tienes los resultados pelo de tus menos pacientes tem os resultados para dos saber pacientes qué aí, es para lo que saber tienes que mejorar. quais são os resultados, se deve melhorar ou não. Bueno, ¿y por qué digo que hay que revisar, ¿no?, los datos y auditar nuestra experiencia? Bueno, pues porque sabemos de muchos Bom, estudios sabemos de muitos que el estudos médico que detecta o cuando hace médico detecta quando faz a entrevista muchas veces ni siquiera es la realidad, ¿no? El paciente a veces ao paciente. más de lo que luego Muitas vezes transmite sofre cuando mais do habla con que el médico, ¿no? Y esto se ha demostrado se fala com o mucho médico. E isso, en muchas publicaciones, ¿no? em muitas publicações estão. Como estamos hablando del Como hipofraccionamiento nós estamos falando de hipofracionamento moderado, da tecnologia do hipofracionamento extremo e como transformou o câncer da próstata, é importante aqui mostrar esse slide. Y creo que esto es Eu acredito que relevante isso é importante falar sobre a toxicidade e a tecnologia ao mesmo tempo, como isso impacta. Tem 3 variáveis importantes quando falamos da toxicidade induzida. Uma é a variável dosimétrica e a outra a clínica, isso é evidente. Quero dizer que, por exemplo, variável clínica, o fato de que o paciente tem um tamanho riesgo de desarrollar de próstata maior, maior toxicidade urinária, o paciente, por exemplo, tem um índice IPSS maior, sem sintomas urinários, antes de começar o tratamento. Outras são as variáveis dosimétricas, né? Se temos melhores dosimetrias, se nosso pescoço, da bexiga, o trígono ou a uretra, com doses mais baixas, vamos estar mais seguros de que vai ser menor a dosagem. A mesma coisa o reto. Tudo isso não vale sem variações ou variáveis genéticas e biomoleculares. Sabemos também que existem muitos estudos que demonstram que pacientes que têm histogramas volumétricos magníficos fazem toxicidade. E pacientes com histogramas dose e volume décimos, entretanto, não fazem. Se deve a que não só a variável é importante, mas que tem dados genéticos. Inclusive, se estuda muito hoje aqui na Espanha, é um tema que eu ainda não domino, é a presença de SNPs que podem fazer nos pacientes que têm uma maior tendência a desenvolver todos esses efeitos secundários. Por isso que os modelos integrativos são importantes a futuro. Temos, né, visto o aumento da precisão, né, que fazíamos ao longo dos anos, esquemas em caixa, né, 6 campos, 4 campos, e agora fazemos autênticas artes com taxas altas ali. Nos empenhamos em melhorar os histogramas. Em 2005 apareceram mais publicações, tudo que nós comentamos antes, né? Mas, por exemplo, o fato de tomar anticoagulante ao paciente que tiveram cirurgias intestinais prévias desenvolve maior toxicidade intestinal. E, como todos os dados biomoleculares e genéticos. Aqui nesta imagem já vimos este slide com a tecnologia que nós temos hoje. E desde o ponto de vista dosimétrico, isso é o que eu tenho vivenciado no meu centro. É um histograma feito manualmente, né, para a aula. Então eu coloco aí qual é o tipo de histograma, é o que eu observava nos órgãos saudáveis há alguns anos atrás. Em vermelho esse gráfico
que observam aqui em vermelho. Entretanto, nos últimos anos, sobretudo desde 2015, nos últimos 8 anos, temos as novas tecnologias aí, dose e volume, tentamos com que tenham, eu me refiro às curvaturas, não dos pacientes, dos órgãos saudáveis, que tenha esse tipo de forma aqui. E com isso, diminuímos drasticamente a incidência de efeitos secundários. E isso não é o único, porque, claro, uma coisa é melhorar a dose que chega, mas se não temos um bom controle dessa dose, se não sabemos que estamos, primeiro, pintando bem o nosso alvo e, claro, fazendo um bom controle de tratamento da imagem, então tudo isso pode sofrer, né? Então, essa evolução dos histogramas se vê evidente e importantíssimo para animar a todos vocês com que busquem esse tipo de histograma para órgãos saudáveis no tratamento de vocês e que estejam com maior confiança quando os histogramas são adequados e a tecnologia é suficiente, é seguro fazer um tratamento de hipofracionamento moderado. Esse é um conversatório, né? Esse slide é uma das palestras que eu dou. Paciente aqui, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Bom, paciente aqui com câncer de próstata, onde fazemos um tratamento SBRT, como observam aqui em cima, uma próstata, imagem axial, 95% da dose de radiação, que cobre perfeitamente, né? A cobertura é magnífica. E nós temos outro gráfico onde a mesma coisa cobre perfeitamente. Claro, existe um pouco de escapado da dosagem alta lateral. Por que isso faz? O que acontece aí? O que eu digo aos físicos particularmente sobre isso? Aqui nesta imagem, estamos vendo 50% da dose de prescrição. E como observam, 50%, como 90%, 95%, se adequa muito bem à zona que queremos tratar. Entretanto, se colocamos 50% da dose, observamos que entra muito mais ao reto. Bom, então eu falei com os físicos e eu disse, ok, esse é um tema interessante, parece que conseguimos doses ótimas, mas esse 50% da dose no reto me dá um pouco de medo. Não mantendo a cobertura, não podemos diminuir esse 50% da dose. E isso é o que fizeram para mim, somente trabalhando um pouco mais. Ó. Passamos de uma situação como essa aqui a uma como esta outra, onde eu me sinto mais confortável no tratamento SBRT, onde eu sei que 50% da dose que entram no reto é menor. Como isso você sabe? Não sabemos, nós não temos dados definitivos, mas acredito que somos capazes de poder espremer para conseguir dosagens ótimas, realmente vai fazer a diferença. E esse histograma aqui, deste mesmo caso, tá? O caso inicial, cumprimos os constraints do PACE-B, cumprimos com isso perfeitamente. Na cor marrom reto, na cor amarela bexiga, e quando eu pedia se isso podia ser melhorado, o que fizeram foi isso aqui. Então passamos de uma dosagem inicial de um V18 de 28%, deixaram o V18 retal em 10%, mantendo, onde que se não se observe, mantendo exatamente a mesma cobertura. Então, tudo isso é possível trabalhando bem as dosagens e a dosimetria nos aparelhos. Eu não sou físico, os físicos aí podem me bater, mas essas são as discussões que nós temos com os físicos lá no centro. E, geralmente, hoje, nós tentamos fazer com que os nossos histogramas tenham mais esta pinta que esta outra aqui. Tá? E com isso concluo a segunda parte.
Peraí. A segunda parte da apresentação de hoje. Então, se existem perguntas ou comentários antes de começar com a experiência pessoal, estou à disposição. Bom, concordo com uma coisa. É que a SBRT chegou para ficar, né? No caso de próstata, ainda mais. E tratar pelvis com SBRT com 25 graus em 5 sessões, fabuloso. E não se usa tanta tecnologia? Bom, tem várias perguntas aí. Então, você vai comentar um pouco sobre os seus protocolos, né? Mas existem duas perguntas que vão especificamente para você, sobre a escolha do paciente que vai para a BRAC ou para a SBRT. Porque, claro, você comentou que você é fã da braquioterapia, né? Então, esse paciente que cumpre critérios para braquioterapia como monoterapia, também é um paciente que cumpre critérios para uma SBRT próstata. Portanto, 2 participantes perguntaram especificamente como faz a escolha desse paciente de bráquio versus SBRT e qual é o tipo de braquioterapia que está usando agora. Es una buenísima pregunta porque no tenemos ningún dato Excelente pergunta, porque não temos informação que nos ajude a decidir sobre isso. O que você prefere fazer? Bráquio exclusiva ou SBRT? Bom, não sei dizer. Eu digo assim porque no meu centro, por muitos anos antes de ter a SBRT, o que fazíamos era monoterapia e mudamos isso. Hoje, paciente de baixo risco, intermediário favorável, fazemos SBRT. Por que isso? Porque é um tratamento mais barato, né? No nosso entorno, é um tratamento mais confortável para o paciente. Nós evitamos passar pela sala de cirurgia. Não, claro, colocamos fiduciária em todos, mas pelo menos não tem que fazer. Fiduciária fazemos somente com um pouco de sedação, ainda que também fazemos com anestesia local. Temos um anestesiólogo, preferimos então colocar um pouco de sedação. Demoramos 10 minutos nesse procedimento. 20 minutos até sair e colocamos as fiduciárias. Entretanto, é um tratamento de braquioterapia, já falamos de cada fração. O que nós fazemos é alta taxa. Para fazer a monoterapia, 2 frações, 27 grays. E aí, que no final, são 2 horas e meia na sala. O paciente tem que estar algumas horas em observação, né? E tem coisas onde são um pouco mais complexas. Nós temos o programa, temos deixado de fazer braquioterapia, salvo em pacientes onde, seja o que for, não queremos tratar a zona retal. Temos mais confiança que doses baixas sobre o reto, trabalhamos com braquioterapia. Por exemplo, semana passada tivemos um paciente que tinha uma colectomia total feita por uma inflamação intestinal, várias cirurgias, 65 anos de idade, câncer de próstata intermédio favorável, vigilância ativa, mas o paciente, como é um paciente da zona mediterrânea, não quer. Bom, deve acontecer também aí que na Europa temos grandes diferenças entre os países do norte e do sul. Sul da Europa geralmente não gostam muito dessa questão, não se sentem confortáveis. Doutor, eu tenho câncer, tira isso. E a vigilância, ainda que explicamos, eles não gostam muito. Ainda que sejam pacientes com um nível sociocultural muito alto. Bom, SBRT, respondendo a pergunta. Com braquioterapia, pacientes com bom prognóstico, fazemos SBRT. Mais confortável, mais barato e um programa que funciona muito bem. Mas, quando usamos braquioterapia, como escolhemos? Em pacientes onde nós pensamos que tem um tumor com pior prognóstico, onde pensamos que radioterapia exclusiva não é suficiente, fazemos então o BraquiBoost com HDR e fazemos em todos os pacientes com alto risco ou intermédio favorável.
se deve subir a dosagem. Tem estudos bem interessantes sobre o Boost com SBRT. Que lo que se ha publicado hasta el momento es muy interesante. Parece o que está publicando neste momento são resultados bons, mas ainda não temos uma coisa em congresso ou artigos com alguns pacientes. Tem que dar um pouco mais de tempo para isso. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ótimo, doctor. ótimo, muito obrigado, doutor. Eu acredito que vamos aqui na parte prática, porque eu sei que tem muitas perguntas sobre esses protocolos. Na preparação da bexiga e reto, sobre o uso do IGRT. Então, deixo isso aí para que você comentar sobre como você começou a planejar e como foi a transição no seu centro ao hipomoderado. Esperamos que sejam respondidas todas as perguntas feitas no chat sobre quais são os requisitos que você usa hoje para a implementação do hipomoderado. Então, são duas partes. Uma é a nossa história, né, onde eu tive a sorte de estar com vocês. E em seguida, alguns slides que desenvolvi sobre como fazemos nós hoje. Nós, já digo de antemão, que nós somos como o Dr. Mursi, o mais simples possível. A gente não se complica. A gente não cria tanta burocracia em sondar paciente, balão endorretal. Não? Nós somos de fazer poucas coisas, minimalistas. E ainda que eu não tenho aqui, mas depois eu posso mandar os resultados, que a gente audita os resultados. Vamos lá. Venga, vamos primero a la parte Então, primeiro vamos à parte da experiência pessoal. Muitas, eu já comentei, somos um centro onde fazemos muita braquioterapia, né? HDR, sobretudo com o meu background. Eu me formei muito em braquioterapia, tive a sorte de estar com uma líder mundial, que é a doutora Juanita, canadense, fiz um fellowship em Toronto com ela. E quando tive a sorte de estar com Michael Celeste e fazer um fellowship da Sociedade Americana de Braquioterapia. Então, com isso, montamos um programa de braquioterapia bem intenso. Em 2010, convencemos os radiologistas nossos, com pacientes com câncer de próstata, fizéssemos uma ressonância da próstata. Foi um pouco complexo, porque as máquinas estavam saturadas naquele momento. E a gente dizia que era mais importante a informação que nos dava a ressonância da próstata e que tinha que se fazer com prioridade anti-ressonância de ombro ou pé, onde se fazia na zona de trauma, onde ocupava a maioria da ressonância, né? Então a gente convenceu os radiologistas e começamos a usar ressonância em tudo, em todos. E em 2014, nós já passamos de radioterapia 3D conformada ou fazer IMRT, né? E era difícil porque as máquinas eram aparelhos antigos que já levavam 15 anos, tinha uma taxa de dosagem muito baixa, e não faziam combin, somente imagem portal. E observamos a luz quando usamos as fiduciárias. Passamos por 4 anos, onde nós fazíamos braquioterapia, Boost e 37 grays com 4 campos. Depois passamos a 3, tirando o campo posterior. Observamos que o fato de fazer Brack and Boost concebia dar muita dosagem, não era tóxico o tratamento, então publicamos na Revista Verde Europeia em 2016. 2018, por 4 anos de segmento, e era bem tolerado o tratamento. Mas, como eu disse, em 2014 vimos isso quando começamos a usar os fiduciários. Quando você está fazendo, por exemplo, ou só pode fazer placa convencional ou imagem portal, e você faz um casamento dos ossos,
levamos uma surpresa quando começamos com as fiduciárias, observando que uma vez que fazíamos o matching, o osso tinha mais de 1 centímetro de distância. Então, fazer um matching no osso tem um risco importante de que a próstata esteja maltratada e que os órgãos estejam recebendo mais dosagens. A próstata é um problema, haja vista que a margem do osso está aí comprometendo. Em 2016, bom, na Espanha teve uma questão importante, o dono da Inditex, das lojas Zara, e foi incrível porque com as últimas máquinas de prótons que doou, estamos falando de quase de 1 bilhão de euros em doação, e foi uma transformação incrível. Melhorou o panorama da oncologia. Hoje podemos fazer VMAT. Em 2016 começaram com as primeiras máquinas, e os pacientes já começaram ali. Começamos a fazer VMAT em todos os pacientes com um BIM diário antes do tratamento e fiduciários. E em 2019 já começamos o programa SBRT com a técnica VMAT, com taxa de dosagens de 2.400 sem filtro. E implementamos também o tracking online de fiduciárias. Com isso, ainda que parece muita coisa, é a receitinha do bolo. É rápido. É quase automático o matching. E fazemos o tracking online, temos um algoritmo que, se alguém quer usar, posso enviá-lo. Como fazer com os fiduciários? Concebemos que os nossos técnicos, né, os que trabalham com as máquinas, eles mesmos já fazem tudo. Já corrigem. Se sentem bem confortáveis fazendo, porque durante o tratamento, a cada 5 segundos, se faz uma imagem de fluoroscopia, né, onde se trabalha com os fiduciários. Se saiu fora do índice, nós fazemos um beam hold. E no momento, a cada 5 segundos, se o match já foi consolidado, então volta de novo com o tratamento. Demoramos entre 1 a 2 minutos de radiação. Cada sessão fazendo 8 grays por fração. Bueno, y esta es un poco el resumen, ¿no? Aqui é o resumo. Começamos com braquioterapia aqui. Eu sou o segundo da esquerda para a direita. O nosso esquema clássico era assim. Em 2014, ou até 2014, o que fazíamos era isso aqui. 4 campos. A conformação das hojas, evidentemente, não era muito boa, mas como era de 35 grays, a toxicidade era boa suficientemente. Como eu disse antes, esse matching no osso, encontramos que não era apropriado. Descobrimos, já sabíamos por publicações, mas vimos em carne própria, quando começamos a fazer tratamentos guiados com fiduciários. E começamos a usá-los, continuamos usando. Claro, hoje, talvez, pode-se não usar os fiduciários, tentar usar outro tipo de formatos de sujeitar a próstata com dispositivos como com balão interretal, mas para a gente funciona bem, é confortável, estamos confortáveis na sala trabalhando com isso. Em 2016 já aparece, nós temos 2 destes. Y bueno, y con esto pues tenemos la opción de hacer Temos a tratamientos. opção de fazer procedimentos, como eu comentei, onde combinamos SBRT com o Cobin diário e tracking. Vale, claro, todo esto, Tudo isso, como eu disse antes, permitiu que as margens nossas mudem drasticamente. Não tem nada a ver o tipo de toxicidade que tínhamos há alguns anos com o que temos hoje. Isso se deve, em essência, a que a tecnologia tem permitido diminuir essas margens. Nessas dosimetrias que eu mostrei,
de 2014, as margens de 10 milímetros ao redor da próstata e 7 posterior. Quando começamos com os fiduciários, passamos a 7 milímetros ao redor e 5 posterior. E agora, fazemos tracking online de fiduciários, passamos de 5 milímetros ao redor da próstata e 3 posterior. E se observamos em relação ao volume de órgão saudável que colocamos no processo, isso é importante. Esse é um paciente onde está 1 centímetro da próstata, em cor azul, e 1 centímetro na margem. Mas se fazemos aqui, 5 e 3 posterior. Então a quantidade de reto está aí, é menor, né? Vale, pues aquí tenéis un poco también la Então, evolución. aqui um pouco da evolução de como tem sido sobre as margens. 10 milímetros, 7, 5 e 5 e 3. Isso é o que nós temos hoje. E quando eu não posso usar fiduciários, seja pelo motivo que for, eu faço BIM. Então, 5 milímetros, o dos 7 milímetros ao redor, se nós temos BIM, sobre la próstata y vesículas seminales con 5 milímetros. com 5 milímetros. E disso já mencionamos sobre os boosters, né? Os nódulos dominantes. Isso nós, com o nosso planejamento hoje, não estamos fazendo. E não fazemos porque o booster fazemos com braquioterapia desde alto risco. Isso também publicamos nós em fase 2. Que é prospectivo que desenhamos há alguns anos atrás, demonstrando que era bem fácil fazer com braquioterapia. Pacientes com radioterapia já chegam com braquioterapia, escalamos a dose, pelo menos até 18 ou 19 graus, em uma fração sobre o nódulo dominante. E depois radioterapia externa. Hoje combinamos SBRT com braquioterapia. Bueno, estas son las conclusiones. Bom, aqui estão as conclusões. Hipofracionamento eu considero que é um estándar do cuidado. É muito bom, muito bem tolerado, fazendo sem grandes tecnologias. Deve ser feito o hipofracionamento moderado. Ele entende-se que por um tema econômico não pode ser feito, mas se a questão econômica já está conquistada, a tecnologia permite diminuir as margens, melhorar a dosimetria. E o futuro está aqui para ficar, não? Que é o hipofracionamento extremo. E o que eu quero comentar aqui por último, que es, bueno, un poco resumido, cómo hacemos nosotros. Como nós fazemos, né? Como diz, tentamos fazer de uma forma bem simples. Então, como fazemos radioterapia externa, vamos para a sala, colocamos os 3 marcadores intraprostáticos, 2 de um lado da próstata e o outro contralateral, o que está ao lado da próstata, outro na base e o contralateral no centro da próstata. Quando fazíamos imagens portais, era importante ter vários planos. Como fazemos uma imagem em 3D hoje, não tem problema. Os 3 marcadores funcionam muito bem. Para a preparação do paciente. Isso aqui é interessante, acredito eu. Usávamos uma preparação agressiva, por assim dizer. Recomendamos beber meio litro de água, 1 hora antes do tratamento, não urinar até que terminássemos o tratamento ou o escaneamento. Depois pedíamos um enema retal, 2 ou 3 horas antes do escaneamento. Problema é que não era fácil de consolidar isso. O paciente estava desconfortável, com problemas prostáticos, muitos com sintomas urinários antes da radioterapia. E, sobretudo, a água é um tema que é complicado porque tinha uma necessidade, uma sensação de urgência e de incontinência urinária. Então, o que acontece é que desde 2017, já levávamos 6 anos e meio medindo todos os pacientes.
onde tratávamos câncer de próstata. Quando levávamos já 2 anos, começamos a analisar os dados, nós nos deparamos com que diziam que tinham incontinência hiperaguda. Então é uma coisa que me chamou a atenção, nunca paramos para revisamos os resultados relatados pelos pacientes, o que estava acontecendo, diziam que, além de tudo isso, fizemos uma coisa interessante, que foi o mapa de experiência, desde o diagnóstico e tratamento até o segmento mesmo. Dizia que um dos piores momentos era esperar na sala de espera do tratamento de radioterapia, porque estavam com a garrafa de água, a sensação de fazer xixi. Alguns pacientes tinham que colocar panos úmidos porque tinham escapes. Estavam ali passando mal. Então, como estavam transformando a tecnologia, não fazer um preenchimento ativo da bexiga, e o que a gente recomenda é evitar urinar a última hora antes do escaneamento. E pronto. Com isso, pensávamos que teríamos uma coisa mais confortável. Deixamos também os enemas retais dos 250 mililitros e só recomendamos com esse microenema 2 horas antes do escaneamento. E se coloca esses microenemas durante o momento da radioterapia, mas vimos que com esse preenchimento moderado da bexiga, os resultados são igualmente bons, o paciente está mais confortável e a experiência do paciente tem melhorado e a dosimetria tem sido boa com a nova tecnologia que nós temos. Então, estamos com os pacientes mais confortáveis com esse esquema que fazemos agora. Alfonso, perdóname. Desculpa interromper. Eu queria perguntar o que você se refere com microenema retal? É um enema que nós temos que chamar microlax. São enemas bem pequenos. O paciente coloca, aguenta o máximo possível e defeca. Muchas gracias, Alfonso. Obrigado, Afonso. Para imobilizar o paciente, usamos isto. El típico inmovilizador de pelvis. É o típico imobilizador de pelvis, né? Com a âncora de joelhos e pés. Para a definição de volume, o fato é que nos últimos anos temos nos unido a esse guia, ao guia PACE. Já estão publicados, tá? Estão online. Se você coloca PACE, B-Trial, Guidelines, você pode acessar e fazer o download das recomendações britânicas. E nós fazemos isso intermédio. Intermediário, 1 centímetro da vesícula seminal nos pacientes onde tem alto risco. Fazemos geralmente mais próximo a 2 centímetros de vesículas seminais, além da próstata. E o que faz o PACE, que é uma coisa muito interessante para nós, delimita a próstata, outro órgão que está à parte, e se faz uma margem, se cria uma margem como esta aqui, de 1 centímetro, uma região de controle, né? Uma margem, que é simplesmente a margem da próstata. E aí, em seguida, elimina-se toda a parte da vesícula seminal que não está dentro dessa margem. E a mesma coisa para tumor de alto risco. Ao invés de 1 centímetro, serão de 2 centímetros. Isso é feito assim porque tem a ideia de que as vesículas seminais, devido à anatomia, como vai lateral, estamos radiando volume alto, quando de fato o risco alto de ter afetação era um risco, sobretudo da parte mais proximal da vesícula seminal, e que não tinha sentido expandir tanto os volumes. E parecia interessante, então trabalhamos assim. Eles também, mesmo guia, olha a diferença. Observamos aqui a expansão em azul e 2 centímetros no caso de que seja alto risco. E vesícula seminal recortaria-se até aqui. No caso de um risco intermediário e até aqui no alto risco.
como en el riesgo intermedio se quedaría hasta como aquí. no intermediário ficaria até esta parte e alto risco aqui. En cuanto a órganos a riesgo, Bom, órgãos em lo risco, mismo, recto, exatamente igual. Reto e bexiga são órgãos sólidos. Uretra, nós general, no las geralmente não tratamos, pacientes en ensayos salvo pacientes em etapas obrigatórias. y no la evitamos. Lo único que intento yo, A única coisa que eu faço, e comento com os físicos, que, trabajamos en el mismo claro, equipo y trabalhamos no mesmo time e temos uma boa relação, eu digo aqui, si hay puntos tentar com que sejam pontos quentes da próstata, que sempre existem, né? E os pontos quentes, os hotspots, encima del 105, por cima de 105, intentar evitarlos evitá-los na zona central da próstata, en la que zona sejam periférica de la melhor na zona para periférica, evitar dosis altas para evitar doses altas na uretra. Ainda que, na minha opinião, esto, pues que en las clases que doy de toxicidad en la estro, nas aulas de toxicidade, las sesiones que doy, em algumas das sessões que eu dou, acredito que uretra es el problema de la toxicidad não é um problema de toxicidade urinária. por las dosis Vem mais altas. determinada pelas doses sobre o pescoço da bexiga e sobre o trígono vesical. Esto Mas, claro, es la idea que tengo yo y también essa é a ideia que tenho eu, e não é definitiva, si mas hacemos ultra se nós fazemos ultra hiperfracionamento, bulbo peniano, las caderas femorales también y el intestino también lo solemos pintar. Y los testículos, que sí que lo e os recomiendan, testículos, recomendam aqui, pintamos para nuestros pacientes. nunca pintamos para os pacientes. Vale, y estas son las preguntas. Bom, Yo creo que essas são as perguntas que já fizemos. yo con esto Com isso, he concluo. terminado mi presentación y si queréis, pues podemos hacer un turno de preguntas, que es tardísimo. No pensaba que era tan tarde. No, doctor, excelente, Doutor, excelente. excelente. Respondeu muitas das perguntas, muitas das dúvidas que apareceram que ao longo da apresentação. Quero fazer uma pergunta que a gente vê muito, né, que é a bexiga. Já sabemos como mudou seu protocolo de preparação para a bexiga. Mas você usa agora o volume de bexiga como de tolerância? Quando está fazendo uma... Não sei se acontece com todo mundo, né? Que o reto e o bexiga que tinha a simulação não é a mesma. Então, será que eu diminuo, preencho mais a bexiga? Então, como é que você diz que está dentro do índice de tolerância e quanto é o volume estándar de bexiga hoje? Nos hemos olvidado, María, de la Esquecemos, Maria, da bexiga nos últimos anos, realmente. con que tenga un mínimo. Bom, Ahora, de se hecho, tem um el mínimo, único problema que vemos o único problema que observamos é o paciente que tem um preenchimento importante da bexiga, sí que desplaza. El hecho porque de ela que desloca, né? la vejiga esté mucho más llena A de bexiga, quando glóbulos está muito mais cheia, hace que haya un movimiento de las faz com que exista um vesículas movimento das vesículas seminais y entonces posterior. la anatomía. Então, muda a anatomia. Por eso nos parece que es mucho Por isso que parece que é muito mais fácil que o paciente não faça um preenchimento ativo. Última hora, simplesmente, para aguantar la orina, com problemas para aguentar a urina, urina uma hora antes do tratamento e aguente. todos los pacientes E aí todos os pacientes aguentam essa hora. Não existe problema ali. Então, bexiga, realmente, temos esquecido dela. Tem pacientes que nós temos salvo. Se está muito cheia e desloca posterior, a gente diz que vá, faça xixi. E com o óleo reto temos mais problemas, sobretudo, se ela desloca anterior. E aí usamos sondas retais, que usam as enfermeiras para... Né? Que basicamente mudamos a janela e se estava mais distal do reto, e se é um gás que está mais alto e pensamos que não é suficiente, então mandamos. Essa é uma dica muito boa, porque todos nós temos essa bexiga e reto preenchidas. Dr. Diego Juárez tem a mão levantada. Bueno, Buen día, buen día. ¿Me Muy oye? buenas, Diego. sí, Sí, sí. sí, Gracias. Una Obrigado. es con respecto A pergunta é sobre o uso de espaçadores retais. Esa es una duda. ¿Qué alternativa Essa é uma pergunta. Qual alternativa vocês usam? Porque eu tenho lido protocolos fase 2 da Espanha, onde usam ácido hialurônico. Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2, respecto a sobre, en España, bueno, en su centro más bien, bom, no seu centro, não? qué porcentaje de
em qual porcentagem de doenças de risco ganglionar vocês tratam os gânglios pélvicos? Porque no México, por exemplo, temos acesso para fazer PSMA, que em custo-benefício é mais barato que fazer com PET-PSMA. E nos dá informação muito valiosa. Então, com essa informação do POP-RT, onde eles pegaram um ponto de corte, por assim dizer, elevado, observamos que pode ter um benefício em tratar gânglios, saber o ponto de corte, né? A partir de quando? São duas perguntas aí. Obrigado. Muy bien, muy gracias, gracias. Obrigado, Muy obrigado. interesante la É pregunta. interessante a sua pergunta. El espaciador, nosotros, de forma Espaçadores, estándar, no utilizamos. de maneira estándar, não usamos. En la De serie de fato, prospectiva na que série tenemos, prospectiva que nós temos nos últimos anos, levamos mais de 100 pacientes sem espaçadores. es de un 8%, Grau 2 é de 8%, es 10% intestinal, 10% intestinal, urinário, 8% la rectal. Es muy retal, baja, é muito desaparece la toxicidad aguda baixa, desaparece a toxicidade aguda. y no hemos necesitado espaciador, así que por lo general, y Então, dando una dosis geralmente, ok, dando uma dose con la tipo próstata, 36 40 grays e 40 grays, perdón, 36,25 al PTV y 40 grays a la próstata, 40 grays para a próstata, hoje utilizándolo y estamos não estamos usando, estamos confortáveis assim, não usando espaçadores. verdad que durante los últimos Claro, durante os últimos anos, desde 2010, muchas ocasiones eu tenho usado bastante o ácido hialurônico. ahora existe algún Agora existe um produto, o como o algún Barbigel, que es ácido hialurónico específico, onde é ácido específico hialurônico. utilizábamos el Nós mismo usávamos ácido o hialurónico mesmo que ácido usaban que los usavam plásticos, cirurgiões plásticos, que se llamaba Durolane o Restilane, que era eran Restylane, ampollas de 2 centímetros cúbicos, y utilizábamos 2 o 3 ampolas de 2 ampolas centímetros. para Usávamos 2 ou 3 ampolas. para separar el recto en la zona que necesitábamos. Con eso también nos fue bastante bien. Hoy en día, la verdad es que utilizamos muy poco. Hoje usamos pouco, para, usamos espaçadores somente dentro del ensayo clínico. dentro de ensaios clínicos. Posiblemente en el más grande que haya del mundo, se llama el estudio SABRE, que es un estudio de No estudo SABRE, por exemplo, no SpaceOAR, en pacientes de riesgo em pacientes de risco intermedio. baixo, En intermediário. España hay 3 centros solo Na participantes. Espanha tem Internacionales. 3 centros participando, então nós usamos o SpaceOAR aí. Por el resto de pacientes, Mas para o restante dos pacientes, não vejo ainda un claro beneficio del um SpaceOAR. benefício claro do SpaceOAR. E o preço dos espaçadores são caros. Se é demonstrado que melhora a tolerância e toxicidade e efeitos secundários, mas enquanto isso, e até agora a evidência não é tão grande, eu vou esperar um pouco para ver o que acontece com os resultados da pesquisa. E tratar ou não pelvis, nós geralmente não tratamos pelvis. Nenhuma? Não, não nenhuma. Tratamos pacientes com alto risco. E não usamos as fórmulas de Roche. E não usamos, não porque não pensamos que não funcionem, mas os estudos feitos com ponto de corte de 15 ou 20% de Roche são todos negativos. Então, não são convincentes para nós. E a pesquisa POP-RT, tive a opção de discutir com o Vedan há pouco. A população é que nós na Espanha não observamos, porque é uma população mais idosa. Na Espanha, se faz um protocolo a partir dos 40 anos. São tumores de bom prognóstico, geralmente. É uma população diferente, onde os pacientes são mais localmente avançados, com PCA mais altos. É diferente, né? Então, não podemos usar... O que os dados do POP-RT são magníficos, sim. O que demonstra é que a estratificação com PPCMA é crucial para decidir qual é o paciente beneficiado e que são pacientes de muito risco de desenvolver gânglios. Portanto, quem tratamos? Pacientes que... Intuição. Não temos isso na literatura. Então, o que fazemos?
a grande maioria da próstata, né? Em pacientes com Gleason 9 ou 10, mas os fatores de mau prognóstico, muita afetação do score da biópsia, mais um T3B por ressonância, são pacientes que tratamos pelvis, mas Este riesgo alto, a maioria sem tumores localmente avançados, evitamos. Porque aqui acabamos de apresentar os dados de nossa série prospectiva de pacientes com BRAC-Boost. E os resultados são maravilhosos. Só temos 17 pacientes de 310 nesse estudo prospectivo com ressonância magnética dos pacientes. Só 17 fizeram metástase. E só 5 dos gânglios pélvicos exclusivamente. Então, para evitar 5 recidivas, que no Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muito obrigado.